Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas leituras do mês de julho. Se você ainda não tá inscrito no canal, seja muito bem-vindo, aproveite pra se inscrever, o Veda agora tá na metade, então a gente ainda tem mais 2 semanas de vídeo todos os dias. Sem contar que ainda tá rolando a ação Minha Vida Literária 5 anos, 15 mil, assim que o canal atingir 15 mil inscritos eu vou sortear 6 kits incríveis, então aproveitem pra conferir e participar. O primeiro livro que eu li em julho foi De Volta a Black Brick, que é um infanto juvenil. Nesse livro aqui a gente tem a história do Cosmo e do avô dele. O avô do Cosmo é a pessoa mais inteligente que o Cosmo já conheceu na vida, só que já faz um tempo que o avô dele deixou de ser a pessoa que o Cosmo conhecia. Acontece que o avô dele tá sofrendo de Alzheimer e tá sendo bastante complicado pra família lidar com tudo isso. Ainda, o Cosmo também perdeu o irmão dele. Desde que isso aconteceu, a mãe dele não conseguiu lidar com isso, ela se transformou numa workaholic, foi morar na Austrália e deixou ele morando com os avós, então a vida dele tá bastante complicada. Aí no momento de lucidez, o avô do Cosmo entrega pra ele uma chave que ele fala que vai abrir os portões sul de Black Brick. O Cosmo prometer que vai procurar esse lugar e garante pra ele que quando o Cosmo for lá, ele vai encontrá-lo. Achei o livro uma gracinha, além dele ter esses momentos então em que ele vai lidar com luto, vai trabalhar a questão da perda, vai trabalhar todas essas dificuldades então relacionadas à doença do avô do Cosmo. A gente tem essa questão aí então dele retornando a Black Brick, dele reencontrando o avô dele numa outra época, então a gente tem essa questão aí misturando passado com presente. Tem a chance de realmente conhecer o avô, conhecer a história dele, só entender alguns acontecimentos que ele ainda não teve como entender, mas principalmente ele vai ter a chance de lidar com todos esses sentimentos confusos que ele tá guardando com ele. Então, ao mesmo tempo em que o livro tem essa carga mais sensível, né, ele também é bastante leve, é um livro que é gostoso de você ler. Mas de modo geral eu gostei de como a autora trabalhou todas essas questões e de como ela construiu então uma história que é ao mesmo tempo sensível, leve e prazerosa de ser lida. A segunda leitura que eu fiz no mês foi O Pintor de Memórias, da Gwendolyn Womack, e esse livro ele é um misto de thriller, romance, ele mistura vários gêneros em um só e eu achei a leitura muito interessante. Aqui a gente tem a história do Brian e da Linz. Os dois têm sonhos que são muito vívidos, que funcionam na verdade como pesadelos. A Linz, no dia que ela vai para uma galeria de arte, ela vê que um pesadelo que ela tem desde criança tá lá pintado com os mínimos detalhes. Então ela resolve ir atrás do pintor porque ela precisa saber como que uma pessoa foi capaz de pintar um sonho que ela tem. E quando ela conhece o Brian, ela descobre que ele também tem sonhos e que na realidade esses quadros dele são tão vívidos assim porque eles retratam todos esses sonhos que ele tem. Conforme ele e a Lynn se encontram, então, eles precisam entender de que maneiras eles estão interligados. E mais do que isso, o Brian passa a ter um sonho com um grupo de cientistas trabalhando num laboratório e ele precisa entender de que forma ele e a Lynn estão relacionados com esse grupo de cientistas e qual é a trama que está sendo desenvolvida ali, que tem um mistério acontecendo, enfim, eles precisam entender. Como eu falei, eu achei o livro muito interessante, eu gostei de como a gente tem essa mistura de gêneros, essa questão do thriller, então é por a gente não saber como todas as histórias estão entrelaçadas, qual é o mistério que está sendo desenvolvido, e a autora conseguiu me surpreender, ela conseguiu me levar para um caminho e na realidade no final ela mostrou que eu estava errada, que ela conseguiu me enganar, então isso eu achei bastante positivo. Além de ter essa questão do thriller, ela também tem um romance bastante acentuado, então ela tem passagens que são bastante românticas, a escrita dela é bastante delicada e romântica também, então dá essa carga maior aqui pra história. A gente vai ver como essa questão dos sonhos não são necessariamente assim bem sonhos, mas enfim, eu não posso dar muitos detalhes pra não dar spoilers. Enfim, eu achei o livro com uma mescla de gêneros incrível, eu gostei então da história por ela ter sido inusitada, sem contar que as personagens que são citadas, nessas personagens históricas, elas realmente existiram, então eu achei muito legal de como a autora conseguiu interligar essas pessoas aqui na trama dela, enfim, é uma leitura então que sem dúvida eu recomendo pra vocês. O terceiro livro que eu li no mês foi Raio de Sol, da Kim Holden. Aqui a gente tem a história da Kate, que ela costuma ver o lado bom de tudo, ela é uma pessoa bastante otimista, não assim naquela que ela acredita que a vida é linda, maravilhosa, mas aquela que acredita em olhar o lado positivo das coisas, mesmo quando algo de muito ruim acontece com ela, ela sempre foca no lado positivo pra conseguir seguir em frente, é a forma dela de lidar com esses acontecimentos.
A única coisa com que ela não consegue, assim, ser positiva, que ela não consegue acreditar, é no amor. Ela não acredita, né, nesses relacionamentos. E aí, quando ela resolve mudar de cidade, porque ela vai finalmente começar a faculdade dela, ela acaba conhecendo uma pessoa que faz com que ela coloque essas convicções dela aí à prova, e a história se desenvolve. Não dá pra eu explicar muito sem entrar em spoilers. A trama ela é bastante simples nesse sentido. É um livro que, de certa forma, é bastante previsível. Não é um daqueles que super surpreende. Eu já comecei com poucos detalhes, eu já entendi o que estava acontecendo, já imaginei como a história ia terminar. Mas apesar dela ter essa característica previsível, ela é uma história bastante emocionante. Ela consegue captar o leitor porque a escrita é muito envolvente, personagens são muito cativantes, então a gente se apaixona muito fácil por elas, a gente se envolve muito rapidamente com os acontecimentos ali. Então tudo isso faz com que as emoções da história sejam intensificadas. E outro livro que eu li no mês, já tem resenha dele minha aqui no canal, que eu fiz pro Desafio Fuxicando sobre Chiquilites, e foi Os E-mails de Holly, da Holly Denham. A gente começa a acompanhar os e-mails da Holly a partir do primeiro dia dela trabalhando como recepcionista num banco de investimentos de Londres. E conforme ela vai trocando os e-mails, tanto ali dentro do trabalho dela, quanto com os familiares, a gente vai conhecendo melhor a vida dela, vai se envolvendo. E por mais assim que você ache que a história vai ficar simplesmente ali no cotidiano, no dia a dia dela, a gente vai vendo que tem alguns segredos que ela vai escondendo. Então pouco a pouco a gente vai conhecendo o passado dela, vai entendendo como isso vai se ligar às coisas ali que estão acontecendo no momento. Então as pessoas que ela vai conhecendo tem um relacionamento que passa a se desenvolver ali. Mas apesar então da trama também ser simples, o livro é extremamente hilário. As trocas de e-mail que ela faz aqui são muito engraçadas, e eu acho que é isso que faz o livro ser tão divertido, ser tão bom. E apesar do tamanho dele, então ele tem mais de 700 páginas, é uma leitura muito rápida porque os e-mails são curtos e esse formato, né, de escrita ele é inteiro, então é escrito em trocas de e-mails, permite que a leitura então seja bastante rápida. Outro livro que eu li no mês foi um romance de época que eu tava louca pra conhecer, e foi 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, da Sarah McLean. Ainda não tinha lido nenhum livro da autora, e esse aqui eu me apaixonei. Ele traz a história da Calpurnia. A Cal, ela já tem 28 anos, ela é uma solteirona, então imagina, se chegar aos 20 anos naquela época sem casar, a pessoa já era considerada solteirona, imagina aos 28. Ela, apesar de pertencer a uma posição social elevada ali, ela é fora dos padrões de beleza da época, e é por isso que até hoje ela não encontrou marido. Aliás, não simplesmente por isso, ela até já recebeu algumas propostas, mas foram com homens com quem ela não quis se casar porque ela acredita no amor verdadeiro. Acontece que ela percebe que ter uma conduta ali na sociedade toda correta e tal não trouxe pra ela nada de positivo. Ela continua solteirona e, mais do que isso, ela é uma pessoa ali reprimida, ela não se conhece porque ela sempre foi conduzida e limitada pelas regras da sociedade. As regras, aliás, que a sociedade impõe apenas às mulheres. Então ela pensa, já que sendo desse jeito eu nunca consegui nada, o que eu faria se eu pudesse quebrar essas regras sociais? Então ela faz uma lista de coisas que ela gostaria de fazer pra quebrar essas regras e começa a cumprir os itens, porque afinal ela quer se conhecer, ela quer se divertir. Ela fala, dane-se a esses padrões, se eu não casar, tudo bem, já não tô casada mesmo, e aí, o que eu tenho a perder? E eu gostei muito do livro por causa disso. Eu gostei de como a personagem ela consegue realmente perceber que tem essa diferença no tratamento de homens e mulheres, como as mulheres saem prejudicadas por conta disso tudo. Então eu gostei dessa questão tá aqui. Eu gostei também muito da escrita da autora, que também é bastante envolvente. Eu gostei de como ela trouxe o romance aqui pra história, como ele se desenvolve. Faz também com que a gente torça pelas personagens, que a gente se encante por elas. Então, enfim, pra quem procura um bom romance de época, eu sem dúvida alguma indico esse daqui. Outro livro que eu li, acho que foi um dos livros mais fofos do mês, e foi A Geografia de Nós Dois, da Jennifer E. Smith. Mesma autora de A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, que eu já tinha lido e já tinha adorado, e eu gostei mais ainda desse daqui. Aqui a gente tem a história da Lucy e do Owen. Eles acabam ficando presos no elevador num dia em que dá um blackout ali em Nova York. É um dia tipicamente quente, e nessa que eles ficam meia hora no elevador, eles acabam estabelecendo uma conexão entre eles. E aí, quando eles conseguem sair de lá e o blackout ainda não acabou, eles acabam passando mais tempo juntos. Eles vão pro terraço ali do prédio em que eles moram, porque tá muito quente mesmo, e acabam conversando mais e tal, enfim, eles criam realmente essa ligação entre eles.
mas no dia seguinte eles acabam tendo que se separar, cada um seguindo o seu caminho e vão ficando geograficamente cada vez mais distante. A Lucy porque ela se muda de país, ela vai morar com os pais na Europa, e o Owen porque sai numa road trip com o pai dele. E além dessa questão geográfica deles, né, de eles estarem cada vez mais distantes, ainda que eles continuem conectados um ao outro, eles também vão ter que lidar com outras questões. A Lucy, ela é muito distante dos pais e tá tendo então agora a chance dela de se aproximar deles. O Owen, por sua vez, tá tendo que cuidar do pai dele, porque a mãe do Owen faleceu e desde que o pai dele perdeu a esposa, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Eu gostei muito da escrita da autora, ela tem uma escrita tão delicada, eu vi assim uma escrita tão bem trabalhada que trouxe frases bastante sensíveis, deu um ar poético para a história e fez com que a leitura fosse muito fluida, muito agradável, que a gente soltasse aqueles suspiros com a leitura. Essa questão do relacionamento entre eles conquista o leitor, mas principalmente essa questão das relações familiares foi o que mais mexeu comigo. Embora eu também tenha gostado do romance e principalmente eu gostei muito da escrita da autora. O último livro que eu li no mês também tem vídeo resenha dele minha, inclusive que eu fiz para o Veda. Sorteei um exemplar do livro e foi Uma Canção de Ninar, da Sarah Dessen. Traz a história da Remy, que é uma garota que também não acredita no amor, não acredita em relacionamentos, inclusive ela tem 3 regras, que é nunca deixar o cara se aproximar muito de você, não deixar ficar muito sério e jamais namorar com um músico. E aí acontece que ela justamente conhece um músico que faz com que ela reveja ali os conceitos dela. A Remy é desse jeito porque ela perdeu o pai quando ela ainda era bebê e na realidade, né, durante os 2 anos de vida que ela teve enquanto o pai dela estava vivo, ele nunca foi pra conhecê-la, nunca se interessou por ela. E a única coisa que ele deixou pra ela como legado foi uma música, porque o pai dela era músico e essa música virou um sucesso. Chama Uma Canção de Ninar, né, a música, por isso o nome do livro. E logo assim no começo da música ele já deixava ali a mensagem, né, de eu vou te decepcionar. A mãe dela, por outro lado, também, ela tá já no 5º casamento, então essa sucessão de relacionamentos mal sucedidos fez também com que a Remy acreditasse que, enfim, amor e relacionamento é uma coisa que não existe. A escrita da Sarah Dessen é muito gostosa de você acompanhar, então é uma leitura fluida. Só gostei de como ela foi trabalhando essa evolução da personagem, né? Não evolução no sentido de ela era uma coisa ruim e passou pra algo melhor. Não, essa mudança dela, essa transformação, o amadurecimento dela, porque ela tem uma visão, às vezes, no começo principalmente, né, muito negativa da mãe dela. E conforme a história vai se desenvolvendo, ela vai passando a entender as coisas de uma forma diferente. O conceito que ela tem de força, ela vai vendo que é muito relativo. Então, aquilo que ela acredita ser uma pessoa fraca e uma pessoa forte, não é bem assim. As pessoas são fortes de maneiras diferentes e eu gostei de como a autora trouxe isso aqui pra história. Então foi uma leitura assim bastante envolvente, bastante gostosa, mas eu esperei um pouco mais do livro. Eu achei que ele pudesse ter, sei lá, talvez mais acontecimentos assim empolgantes ou mais reviravoltas, e ele é um livro na verdade mais linear. Então não que tenha sido uma leitura ruim, longe disso, eu gostei do livro, mas também não foi uma leitura super surpreendente. É um livro gostoso e que eu recomendo pra quem procura uma leitura também mais tranquila. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, aproveite pra deixar o seu curtir pra ajudar na divulgação. Me segue também nas redes sociais do blog, Facebook, Instagram, Twitter. Por lá a gente consegue ter um contato mais próximo e eu vou gostar muito de poder conversar com vocês. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite pra se inscrever, participe da promoção dos 15 mil inscritos e aproveite pra acompanhar o Veda que eu tô realizando agora em agosto. Beijos a todos e até o próximo vídeo.